estarmos aqui na casa do Senhor, né? Bom é louvar e exaltar o nome deste Deus, né? E hoje, que toda língua confesse e todo joelho se dobre ao único e verdadeiro Deus. Então, irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos cantar com alegria e exaltar a este Deus poderoso que merece adoração. Vamos cantar, vem, esta é a hora da adoração. Mas nós não devemos adorar só aqui não. Adorar em casa, no nosso local de trabalho. Então vamos adorar, irmãos, com grande alegria, que toda língua confesse a esse Deus único e verdadeiro. Amém? Amém. Seja Deus, poder sentar a igreja, que toda língua confesse ao Senhor. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Deus Pai, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite em Tua presença, para prestarmos, ó Pai, um louvor grato, um louvor de coração a Ti. Ó Deus, que toda língua confesse, todo joelho se dobre, ó Deus, diante da Tua grandeza.
diante do teu poder, da tua majestade. Que o seu nome, ó Pai, sempre e eternamente seja exaltado. Que não venhamos, ó Pai, só louvar o Senhor aqui no templo, mas que possamos louvar o Senhor em cada gesto, ó Deus, que fizermos, ó Pai, no trabalho, na escola, andando, ó Deus, pela rua, ao cumprimentar uma pessoa, ó Deus, o seu nome deve ser louvado e exaltado. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor por nós, pelas tuas misericórdias, pois se não fosse por ela, ó Deus, não estaríamos aqui, ó Deus de misericórdia. Ó Deus, tome este culto em tuas mãos, conduz, ó Pai, cada um de nós, conduz os instrumentistas, as pessoas que irão cantar, o pregador e aqueles que estão aqui para ouvir e aprender, que eles possam sair daqui cheios de Ti, ó Deus. Ó Deus, que possamos sair daqui diferente de como entramos. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor. É assim que eu te oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Esse nosso culto hoje à noite está sendo gravado, não está sendo transmitido ao vivo, mas você que vai participar conosco deste culto em outro momento, assistindo, você também seja bem-vindo e que você possa se deleitar também no Senhor com este culto, com essa celebração que nós estamos aqui celebrando aqui agora. Você vai participar conosco em outro momento. Nós louvamos a Deus pela sua vida também. Nós queremos lembrar desde já a igreja, né, aos irmãos que aqui estão e a você que vai nos ouvir mais tarde, que no próximo domingo, dia 17, nós teremos aqui em nossa igreja o musical A História das Três Árvores, pelo coro Novo Louvor de nossa igreja. É o coro infantil, infanto-juvenil, e nós estaremos aqui à noite celebrando com as nossas crianças. Tem 2 anos que elas não participam do nosso culto e hoje não, no próximo domingo, né, elas estarão participando. Então é um prazer muito grande para nós, é uma alegria muito grande ter as nossas crianças celebrando ao Senhor conosco no próximo domingo. Então você que está aqui, você que está em casa, você pode convidar e vir, né? Para que você possa estar ouvindo as nossas crianças cantando no próximo domingo, dia 17. No dia 23, nós temos um culto muito especial aqui na igreja, um sábado, dia 23. E nós, como igreja, queremos convidar a todos os irmãos, amigos, para que esteja juntamente conosco e juntamente com o pastor Adilson, pastor de nossa igreja, celebrando ao Senhor pelos 30 anos de ministério do nosso pastor. Então nós louvamos a Deus por isso, que já são 30 anos de caminhada, né, pastor? E até aqui o Senhor tem te ajudado. E nós temos compartilhado desses anos, de alguns desses anos, juntamente com o Senhor, e nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Então venha para celebrar conosco os 30 anos de ministério pastoral do nosso pastor Adilson. Já depois, né, desse dia, nós já estaremos mais à frente, em agosto, dia 5, 6 e 7, celebrando o nosso congresso, o Congresso Estação, o Congresso de nossa juventude, que tem como título Enche-me, né, baseado em Atos 1:8a, e nós teremos a participação da banda Primeiro Passo e também do pastor Maico Condé, que estará aqui conosco também. Já estiveram aqui e vão estar mais uma vez. Então, não deixe de vir. Nós temos essas 3 programações, dia 17, 23 e já o congresso no primeiro final de semana de agosto. Todos nós estamos convidados a estarmos aqui juntamente com esses nossos irmãos para celebrarmos. Nós queremos parabenizar aqueles irmãos que estão aniversariando nesta semana, né, no dia de hoje, esta semana, e nós temos hoje a irmã Euseli Nunes Scheidegger, nós temos o irmão Mateus de Azeredo Alves. No dia 12, nós temos a irmã Sara de Almeida Bayer e o Felipe de Almeida Bayer, os 2 irmãos fazendo anos juntos, né? Nós temos no dia 13 o irmão Caio de Almeida Barros, eu creio que está aqui presente, né? Nós temos no dia 14 o irmão Paulo César do Amaral Contaife, no dia 15 o irmão Neildo Merêncio,
E no dia 16, o irmão Pedro Henrique Costa da Silva. Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos que estão completando mais um ano de vida. E nós queremos estender esses parabéns também a você que está completando mais um ano de vida. Seu nome talvez não esteja aqui, mas às vezes você está completando mais um ano de casamento, né? Ou de uma outra coisa. Então nós queremos agradecer ao Senhor pela sua vida também. Que o Senhor possa, então, abençoar a todos vocês. Sejamos todos bem-vindos a este culto de louvor e de celebração ao nosso Deus. Quando confessamos com a nossa boca, né, nós declaramos o poder do nosso Senhor. E neste momento nós teremos a apresentação do coral feminino, estará cantando para nós, louvando a Deus, confessando, né, que esse Deus é o único e verdadeiro Senhor. Amém, irmãos? Como é bom, amados irmãos, louvar a Deus. Lá em Hebreus 13, versículo 15, nós estaremos fazendo a leitura de Hebreus 13, versículo 15. Vamos todos ler juntos? Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus, sempre louvor e sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos continuar louvando a este Deus, que é para isso que nós estamos aqui na terra, é para isso que Deus nos trouxe aqui, para louvar
Então vamos continuar cantando com alegria. E eu vou te alegrar, Senhor, com o meu louvor, com a minha voz, com a minha oração, com a minha adoração. Então cante com grande alegria, irmãos. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. No início, eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Adore ao Senhor, igreja, cante. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar, te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Amém. Como é bom, né, meus irmãos? Louvar e exaltar ao nosso poderoso Deus. Como é gostoso louvar esse Deus. Amém? Vamos continuar cantando. Podem sentar, queridos irmãos. E enquanto estivermos cantando, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar depositando. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro
cante esse refrão, mas cante com o coração. E cante: grande é o nosso Deus, porque esse Deus é grande, Ele merece ser exaltado e glorificado. Então eu quero ouvir toda a igreja cantar. Cantem comigo. Grande é o nosso Deus. Cantem forte, meus irmãos, forte. Louvado seja o nome desse Deus, porque o amor dele é infinito, não tem limite. Louvado seja o nome desse Deus. Como é bom a gente encontrar paz nesse Deus maravilhoso. Neste momento eu vou chamar todas as crianças de todas as idades para virem orar. O pastor vai orar, que elas vão para a escolinha delas. Todas as crianças de toda a faixa de idade pode estar vindo aqui à frente, e suas professoras também. O pastor Adilson vai estar orando, agradecendo pela vida das crianças e as professoras. Falar com Deus é privilégio, e é mesmo. Quando nós podemos colocar diante de Deus a nossa vida, quando podemos colocar diante de Deus o nosso coração, os nossos problemas, podemos nos abrir para Deus, saber que nós estamos falando com o Todo-Poderoso. O salmista teria dito lá no Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E é o Deus Todo-Poderoso que nós vamos falar com Ele agora, nessa hora, agradecendo pela vida das nossas crianças. Também eu gostaria de deixar para a igreja, nós temos muitas pessoas, algumas da igreja, outros que não são da igreja da nossa cidade, que estão enfermas. Irmã Marciana, uma delas, com Covid, e outros irmãos também, com outros problemas. Temos famílias enlutadas também. Nós lembramos ali do irmão Alziro, da irmã Eulália, lá em Quarteirão, do Tote, da Nailson, que também estão passando pela dor do luto. E os filhos, família está sofrendo. Vamos estar orando por eles. E vamos agradecer a Deus, porque as nossas crianças estão aqui prontas para ouvir a palavra do Senhor. E eu fico muito feliz, porque nós temos pessoas aqui da igreja que se preparam para falar. Tem que saber falar para as crianças, né? O pastor Adilson fala mais para adultos. Sarinha está ali, que legal, Sarinha. Isso aí. Oi? Ah, sim, família de Poliana também, do pastor Adriano. Poliana perdeu a vovó, e o pastor Adriano teve que, os dois viajaram para Caratinga. Então vamos estar orando por Poliana também, pela família dela, que está passando pela dor do luto. Querido Deus, receba a nossa gratidão, Senhor, porque diante de tudo o que o Senhor tem feito, nós queremos te agradecer. Te agradecer, ó Deus, porque dia após dia o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Te agradecemos, ó Deus, porque em todo o tempo o Senhor tem nos amparado, nos momentos de provas, nos momentos de dores, ó Deus, nos momentos onde a tristeza vem, sempre nós podemos desfrutar do consolo e da paz do Senhor. Continue, meu Deus, nos abençoando. Continue abençoando as nossas crianças, Senhor, que estão aqui animadinhas, ó Deus, bem animadas, prontas para te adorar. Que naquele culto, meu Deus,
que é um culto infantil, um culto adequado à linguagem delas, ali elas possam receber a instrução da tua palavra. Abençoe, meu Deus, os familiares dessas crianças também, para que eles tenham o cuidado de orar para que essas crianças entendam a tua palavra, que eles possam ter o cuidado também de transmitir dentro dos seus lares a palavra do Senhor, que essas crianças não fiquem apenas com essa alimentação espiritual aqui, mas que em casa também elas possam ter esse alimento, meu Deus, que os familiares possam ensinar essas crianças a decorar um versículo, possam contar histórias da Bíblia, possam orar por elas e com elas, ó Deus, possam ensinar essas crianças também a orar. Ó Deus, nós as colocamos nas tuas mãos, porque sabemos que são preciosas para o Senhor. Que haja, meu Deus, por parte dos familiares, a preocupação de ver essas crianças crescendo a cada dia na graça e no conhecimento de Jesus. Abençoe, ó Deus, para que aquelas que vão ministrar também a tua palavra nessa noite possam ser vidas como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor mesmo fale a essas crianças, usando essas vidas, ó Deus, que têm se preparado para o engrandecimento do teu nome. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando também, consolando aquelas famílias que estão enlutadas. Nós lembramos mais uma vez da irmã Eulália, do irmão Alziro ali em Quarteirão, lembramos do Tote, da Anaílsa, que também estão sofrendo, meu Deus, não só os dois, mas a família toda está sofrendo nessa hora. Que haja paz, que haja consolo, meu Deus, nesses corações. Pedimos pela família da irmã Poliana também, por ela, pelo pastor Adriano, que possivelmente ainda estão em viagem, que o Senhor possa trazê-los na tua proteção e na tua paz também, e console aquela família, meu Deus, pela tua misericórdia. Por tantas outras famílias enlutadas, meu Deus, nós pedimos que o Senhor console. Por aqueles, ó Deus, que nessa hora estão aqui na igreja, talvez atribulados, angustiados, que eles sejam, meu Deus, fortalecidos pelo Senhor, que a alegria do Senhor possa invadir esses corações nessa hora, meu Deus. Aqueles que estão vivendo sem nenhuma esperança, que haja esperança, porque o Senhor tem promessas e promessa para nos abençoar, que cada um de nós possamos crer nas promessas do Senhor, firme nas promessas, como nós cantamos hoje pela manhã, firme nas promessas do Senhor, sabendo que o Senhor, aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos cada vez mais no Senhor, na providência do Senhor. Abençoe, meu Deus, também os dízimos e as ofertas que foram entregues nessa noite, a fim de que a tua igreja, meu Deus, possa ter a responsabilidade, meu Deus, de trabalhar com tudo isso para o engrandecimento exclusivo do nome do Senhor. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando cada vida aqui, e que nós tenhamos hoje, mais uma vez, sabedoria, capacidade vinda do teu Espírito, para compreendermos a tua palavra, que já está sendo pregada através da música e será pregada também de uma maneira falada. Usa-nos, ó Deus, para o engrandecimento do teu nome. É a nossa oração agora no nome de Jesus. Amém.
Que bom é saber que o seu amor não muda. Ainda hoje eu estava na escola dominical falando sobre o amor de Deus, quando Jeremias, ele fala sobre o amor de Deus, ele vai falar exatamente assim: com amor eterno te amei. Então esse amor de Deus não acaba, porque o amor dele é eterno. E é justamente com o amor eterno que ele nos ama. E então eu estava falando para a minha classe que, embora o amor de Deus seja eterno, o amor dele é eterno porque ele é eterno. Então, um dos atributos de Deus é o amor. Santidade, justiça, amor, eternidade, etc. são atributos de Deus. Quando você entende que o amor de Deus é eterno, porque Deus é eterno, então os atributos dele são eternos, a gente tem que entender que, embora Deus nos ame o tempo todo, o amor dele não muda. Profeta Ageu diz que, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda nem o amor dele e nem a justiça dele. Aí você tem que entender que, embora Deus nos ame, Deus vai tratar de cada um de nós por meio da sua justiça. Por amor, ele olha para a nossa vida, ele vê que nós somos pecadores, ele vê que nós estamos perdidos. Por amor, ele nos orienta aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos deixar de fazer. Por amor, ele nos mostra através da palavra dele, e nós vamos ver isso nessa noite, ele nos mostra a situação que nós vivemos. Ele nos mostra para onde nós estamos caminhando e para onde ele quer que nós caminhemos. Tudo ele faz por amor. Por amor, ele respeita uma coisa que nós temos chamado livre-arbítrio. Então ele mostra o perigo. Tem um hino que eu gosto muito de cantar, que é o 188, que diz assim: a nova do Evangelho, a mensagem do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Há um perigo para quem se descuida dessa vida. E é por amor que Deus, ou foi por amor que Deus enviou seu Filho Jesus para enfrentar a cruz do Calvário, morrer por nós. Foi por amor. Porque Deus, igreja, por favor, junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe bem, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele chegou ao ponto de enviar o seu Filho. Paulo olha para essa atitude de Deus e fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em João 3,16, voltando lá, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre esse tema, sobre esse assunto, vida eterna. Eu quero ler com vocês primeiro Romanos capítulo 10, de 9 a 13. E você vai ver o seguinte: o texto diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeu e não judeu. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos.
Aí a gente tem que entender melhor essa questão de salvação. Todo aquele, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Isso aqui está ligado com o assunto vida eterna, vocês vão entender mais daqui a pouco. Se com a tua boca você confessar a Jesus, você será salvo. Esse confessar tem o sentido de revelar, declarar para Deus, afirmar, contar, confidenciar, confiar, desabafar com Deus. É você abrir o seu coração e confessar: eu creio, é você, em resumo, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Aliás, eu o aceito como único e suficiente Salvador. É o que Jesus é, único e suficiente Salvador. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele é o Salvador e o único Salvador. Você pega, por exemplo, Mateus capítulo de número 1, no verso número 21, você vai ver o anjo falando com José: e vocês colocarão o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você pega o próprio João 14:6, Jesus declarando: eu sou o caminho, ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. É ele, salvação é nele, vida eterna é com Jesus e em Jesus. Mas você tem que confessar com a sua boca, se você quiser ser salvo. Se confessares ao Senhor Jesus com a sua boca e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. A gente tem que entender um pouquinho mais, eu tenho que ser mais claro dentro desse assunto que é salvação. Por quê? Vamos ver dentro da Bíblia a doutrina bíblica sobre salvação, pelo menos um resumo. Na verdade, não tem jeito de eu falar tudo para vocês aqui com esse tempo que a gente tem de pregação, é pequeno, mas vamos ter uma noção rápida dessa doutrina bíblica sobre salvação. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: a Bíblia colocou Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Ali no Jardim do Éden eles receberam primeiro, liberdade. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, comam do que vocês quiserem, menos, aí Deus já coloca aqui, olha, menos da árvore que está no meio do jardim, não comam nem toquem nesse fruto, porque senão vocês vão morrer. Hoje eu ainda falava para a minha classe, não tem nada a ver com maçã, não era a maçã envenenada de Adão e Eva, que a bruxa deu lá para, não tem nada a ver, isso aqui é história, isso aqui não é história, isso aqui é Bíblia. A maçã não tinha problema nenhum nela, aliás, não tinha maçã nenhuma lá na Bíblia. O povo é que inventa moda e fica falando que era uma maçã, não tem nada disso. A Bíblia diz que era um fruto, não importa que fruto que era, porque na verdade o problema não aconteceu por causa do fruto, era um fruto envenenado, era um fruto ruim, nada. O problema estava na obediência, aliás, na desobediência, porque Deus queria obediência. Vocês não vão tocar nesse fruto, se tocarem vocês vão morrer. Diz a Bíblia que eles tocaram, usaram o que todos nós temos, uma coisa chamada livre-arbítrio, e desobedeceram a Deus. Guardem bem isso. Eles viviam lá no Éden com Deus. Viviam bem. Eles podiam viver eternamente, mas diz a Bíblia que, mesmo Deus falando, se vocês tocarem nesse fruto, vocês vão morrer. Paulo explica para nós, na carta que ele escreve aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então, eles estavam, o pior de tudo, eu quando olho para a Bíblia, começo a estudar, eu fico triste, porque as pessoas estavam sendo avisadas. Como é que foi o hino agora aqui? O amor de Deus não muda, Ele continua nos amando, mesmo aquelas pessoas que erraram contra Ele, Ele ama. Jesus, ele chega a falar para nós, lá em João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. A pessoa pode estar vivendo ou ter vivido a vida que foi, se ela for a Jesus, ela é perdoada. Qualquer pessoa. Deus não vai olhar para a nossa vida e nos desprezar por causa dos nossos pecados. Você fez isso, isso, isso. Não, o pecado já
nos condena. O que Jesus veio fazer foi nos salvar. João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o que Jesus veio fazer foi nos salvar. Salvar de quê, pastor? Opa, vamos lá. O primeiro casal, então, ele desobedeceu a Deus. Adão e Eva desobedeceram, e diz a Bíblia que, por causa daquela desobediência, eles foram expulsos do jardim do Éden. Ali no jardim do Éden representava aquele lugar de comunhão com o Pai. Deus conversava todas as tardes com Adão e Eva, mas eles falharam, eles desobedeceram. Então agora eles ficaram afastados de Deus. Paulo explica para nós que, porque todos pecaram, e por causa do pecado, todos estão separados da glória de Deus. Por causa do pecado, se Paulo diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e considerando a explicação dele lá em Romanos 6:23, que ele diz que o salário do pecado é a morte, então todos estão mortos para Deus. Epa! Se você pegar, todos estão mortos para Deus, mas o que é isso? Mortos para Deus. Você tem que entender isso. Se você pegar o livro de João, você tem condição de colocar texto aí, filhinha? Se tiver, coloca João 5, 24 e 25. Se tiver, só para que a igreja entenda bem isso. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha o assunto vida eterna aí que está ligado à salvação da nossa alma. Tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Olha a palavra morte aí, passou da morte para a vida. O 25, coloca. Agora. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, e já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Parece estranho isso. Chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem a voz de Deus viverão. Que confusão, não tem confusão nenhuma. Os mortos significa todas as pessoas que estão separadas de Deus por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado separa as pessoas de Deus. Então, todas as pessoas que ainda não se renderam a Jesus, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a... Quem não tem Jesus está morto para Deus. É nesse sentido. Então essas pessoas que estão mortas para Deus nesse sentido, não tem Jesus, estão mortos, separados de Deus. Jesus é aquele que diz: eu sou o caminho, eu ligo você a Deus, mas você precisa de aceitar Jesus. Está ligado à doutrina bíblica da salvação. Jesus é o único que pode nos salvar. Então Adão e Eva, eles perderam aquela comunhão com Deus, logo foram expulsos ali do jardim. E então a Bíblia vai mostrar para nós que por causa do pecado, que todos nós somos pecadores, todos estão separados, estão da glória de Deus. Todos foram condenados à morte. Deus disse: se vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. E eles morreram. Mas o que é morte? Eu já expliquei que morte é separação. A palavra morte significa separação. Só que tem dois tipos de morte, você tem que ficar ligado nisso. Guarde bem isso. Eu estou falando rápido, tem muita coisa para falar. Se você não entendeu, fala: pastor, eu quero que o senhor me esclareça bem isso daí, me dê um estudo, me esclareça com calma. Eu faço estudo só com você, para te esclarecer. Se você não conseguir entender isso aqui. Então, diz a Bíblia que, nesse caso, existe a morte física, que é a separação entre o corpo e a alma. Dessa daí ninguém vai escapar, nós vamos. Dessa ninguém escapa. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Aí nós temos a segunda morte. A segunda morte é exatamente a separação entre a alma do homem e Deus. É aqui que mora o perigo. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Porque Paulo está mostrando para nós, quando ele escreve aos Romanos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Aí você vai entender: será salvo?
será salvo. Calma que nós vamos ver tudo aqui. Então veja bem, a morte física é a separação entre corpo e alma. Ninguém escapa dessa. Agora tem a morte espiritual, que é a separação entre a alma do homem e Deus. É aqui que entra Jesus. Porque Ele veio salvar a nossa alma. Ele não veio salvar o nosso corpo, veio salvar a nossa alma. Salvar de quê? Se você pega João 3, 17, coloca, faz favor para que a igreja acompanhe. João 3, 17 e 18. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. 18. Toda a igreja lendo. Guarde bem isso, entenda bem. Jesus veio para salvar e não veio para condenar. O texto é claríssimo. É claríssimo. João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado. Quem não crê, já está. Isso quer dizer que por causa do pecado, todo ser humano já está condenado ao inferno. Se você pega João 8:32, você vai encontrar Jesus falando assim: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então Ele vai libertar aquele que já está condenado. É aqui que entra essa palavra. Deus está preocupado e Deus está desejoso em salvar a sua alma, para que todo aquele que nele crê, esse é o desejo dele. Eu não sei qual é o seu desejo, mas o desejo de Deus é que ninguém, aliás, quando Paulo escreve a Timóteo, lá a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele vai dizer assim, porque, aliás, o verso 4, 1 Timóteo 2, 4, ele vai dizer para nós assim, coloque aí, faz favor, filha. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Deus quer que todos sejam salvos. Ele quer isso. Jesus morreu para salvar todos. Mas, infelizmente, nem todos serão salvos. Aliás, se você pegar Mateus capítulo 7, de 21 em diante, você vai ver que a maioria das pessoas vai para o inferno. Porque a maioria não quer saber de Deus. A maioria não quer aceitar Jesus. E esse é o caminho, é aceitar Jesus. Tanto é que Jesus falou, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí você sabe que Jesus é o caminho, mas você não segue. Adianta. Não adianta. Então o assunto aqui é muito sério. Aí diz a Bíblia que essa alma daquele que vive no pecado, a alma está condenada. Jesus veio para salvar essa alma. Ele não quer que a sua alma vá para o inferno, Ele quer que a sua alma vá para o céu. Esse é o desejo de Jesus. Mas Ele tem que se deparar com a nossa o nosso livre direito de escolher, a nossa liberdade de escolher, o nosso livre arbítrio. Ele tem que respeitar isso daí. Zacarias capítulo 4, verso 6, diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então Deus não vai te obrigar nunca, você vai para onde você quiser. Agora o desejo dele é que ao partir daqui, você parta para o céu. Esse é o desejo dele. Então Paulo está trabalhando essa questão. Se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus, em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo do inferno. É palavra dura, mas é isso. Eu não tenho o direito de enganar vocês, eu tenho que falar claro, porque a coisa é perigosa, é a sua alma que está em jogo. Então eu tenho que ter responsabilidade, e aliás, eu tenho amor por você também. Mostrar a verdade é mostrar amor, porque eu sei que se você vacilar, eu sei o caminho. A Bíblia fala para onde que você vai. Aliás, eu estou falando para onde você vai, se você não seguir Jesus. Isso é
A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, de 9 a 12. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras, não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. E é quando Paulo explica então que todos pecaram e separados, eles estão da glória de Deus no verso de número 23. Paulo diz, quando confessamos com a nossa boca, Deus quer que você confesse com a sua boca. Pensa bem, quantas bobagens que você já falou na vida inteira, para tanta gente. Quantas conversinhas, talvez quantas piadas, quantas brincadeiras. Você usou a sua boca para falar tanta coisa, talvez até para falar dos outros, sei lá o quê. Deus quer que você abra a sua boca e confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele diz que se você confessa, você alcança a salvação. É só isso, pastor? É só confessar? Você não pode falar uma coisa e viver outra. Você tem que confessar que Ele é o Senhor, você tem que deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Não é só falar, já pensou? Que coisa triste. Você vai lá para Mateus capítulo 7, verso número 21, ele vai dizer que nem todo aquele que me diz, Senhor, vai lá, toda a igreja, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, ficou feio, vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Tem que fazer a vontade de Deus. Mas ele não falou que a vontade dele é que você confessa. Essa é a primeira coisa. Tem aí um segmento. Você tem que seguir Jesus. Enfim. Então, nós precisamos de reconhecer que nós somos pecadores. Para você confessar, você tem que primeiro reconhecer que você é pecador. Eu sou um pecador. Você é um pecador. Eu me lembro, primeiro dia que eu fui na igreja Batista em Laranjeiras, num domingo à noite como esse, e foi uma mensagem tão forte, embora que a mensagem mais forte, eu já falei que foi o hino. Interessante que você não costuma repetir um hino no outro domingo. Por exemplo, o hino que nós vamos cantar hoje, você não vai cantar domingo que vem. Naquela época que eu fui na igreja, repetiu, Rose. 396 num culto. Parece que Deus falou com a pessoa da música, coloca 396 aí na ordem, nós vamos cantar. E eu tremia e chorava no banco, chorava. Naquele dia eu estava meio de fogo ainda, mas eu ainda consegui entender alguma coisa, pelo menos do hino, eu entendia que Deus me amava através daquele hino. E eu não tive forças, não tive coragem para ir à frente e confessar Jesus como meu Salvador, não tive. No outro domingo seguinte, colocaram 396, outra vez na hora do culto. Parecia que Deus estava falando assim, ó, coloca, esse camarada vem pela letra desse hino, eu vou tocar no coração dele, e foi, o hino veio me bombardeou outra vez, daí a pouco não, demorou um pouco, quando o pregador mal começou o apelo, aí eu já tinha falado com o rapaz que me levou na igreja, eu não tenho coragem de ir lá sozinho, não tenho. Falou, se você sentir a vontade de ir lá na frente e entregar seu coração a Jesus, fala que eu vou junto com você. Eu vim na frente chorando naquele dia, porque eu entendia que eu era um pecador, mas eu entendia que mesmo sendo pecador, Deus me amava e Deus tinha um plano para a minha vida, e eu não poderia perder tempo, porque eu entendi também naqueles 2 cultos, que eu não sabia, eu não tinha garantia do outro dia, então era aquela noite. Por isso que eu amo quando leio que João 3, estou citando João 3 aqui direto, claro, mas eu amo, não é só João 3, eu amo a Bíblia, mas João 3 vai começar a história falando sobre Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era príncipe dos judeus, e numa noite ele foi ter com Jesus. E eu olho para aquele texto e entendo Nicodemos pensando,
essa é a minha noite e pode ser a minha última noite. E ele foi naquela noite. Não foi, mas poderia ter sido. Então ele não queria perder tempo. Naquela noite ele foi a Jesus. Esse é o meu desejo, que nessa noite você venha a Jesus. Porque a gente não sabe o que será amanhã. Então, para a gente confessar Jesus, é fácil, mas não é só falar, você tem que viver para Ele. Paulo diz que se nós quisermos fugir da condenação do inferno, se nós quisermos fugir do inferno, a gente tem que confessar Jesus. Primeira coisa é reconhecer que somos pecadores. Segunda coisa, precisamos reconhecer que por causa dos nossos pecados, já estamos condenados a passarmos a eternidade longe de Deus. Terceiro lugar, precisamos reconhecer que só Jesus pode nos salvar, só Ele mesmo, ninguém mais. Você pega, por exemplo, Atos, capítulo 4, verso 2 diz, e em nenhum, igreja comigo, e em nenhum outro, esse daí foi até o fim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O nome é Jesus. Então você tem que reconhecer que Jesus é o único que pode te salvar. E a salvação vai acontecer se você quiser. Se você não quiser, não vai acontecer a salvação. Você é livre. Você é livre para ir para onde você quiser. Se eu fosse você, eu entregaria minha vida a Jesus ainda hoje. Mas eu não sou você. E eu já entreguei. Já entreguei em 1980, outubro de 1980, e continuo caminhando até eu chegar lá. É o que você tem que fazer. Você vai perdendo tempo na vida. Se com a tua boca, se tiver humildade, a gente tem que ter humildade para reconhecer que somos pecadores, humildade para reconhecer que sem Jesus nós não somos nada, humildade para reconhecer que só Jesus salva, e humildade para a gente abrir a nossa boca e confessar para Jesus. Confessar para Jesus que nós somos pecadores. É saber, querido, que você não pode esconder nada de Deus. Deus quer que você... Aliás, quando a gente pensa em confessar, fica aqui uma explicação. Confessar o pecado é a Jesus e a mais ninguém. Ninguém neste mundo é autorizado a perdoar o nosso pecado. Ninguém. Se confessarmos, você vai para a Bíblia, tem que ir para a Bíblia, 1 João capítulo 1, verso 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 8 diz assim, se dissermos que nós não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a sua verdade não está em nós. Se eu disser que eu não tenho pecado, se você disser que não tem pecado, pastor, eu acho que eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boazinha, ajudo o pobre, faço o quê, faço penitência, você é pecador, rapaz. A Bíblia diz que você é pecador. Então, se você não tiver humildade para reconhecer que é um pecador, você está mais perdido do que você pensa. Porque a gente só vamos nos render a Jesus se nós reconhecemos que somos pecadores. Vamos confessar. Confessar pecado é a Jesus. Ele, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, presta atenção, que Deus está dizendo o seguinte: eu estou pronto para te receber nessa noite, do jeito que você estiver. Eu posso ir a Jesus, pastor, do jeito que eu estiver, do jeito que você estiver, pode vir. Deixa que eu trato na sua vida, quem dá é Ele. E somente Ele pode dar um trato no seu coração. Somente o sangue de Jesus tem o poder para limpar o que o pecado causou em nós. A nossa alma, a alma do homem está manchada por causa do pecado. Somente o sangue de Jesus pode limpar o coração do homem. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então você não tem como esconder o seu pecado de Deus. Você tem que procurar confessar esse pecado ao Senhor, confessar a sua vida.
Presta atenção, Davi ele tinha pecado terrivelmente contra Deus. A situação de Davi era uma situação talvez igual à sua. Davi entendeu que ele tinha também, mas ele era rei daí. Ele era rei, mas ele era um pecador. Você pode ser quem for, você é um pecador. Davi era rei, mas ele teve que chegar no momento, e o Espírito Santo vai trabalhar no coração de Davi, e ele vai entender o seguinte: eu preciso de ter humildade e conversar com o meu Deus. A minha situação é delicadíssima. A situação de Davi era delicadíssima. E então você pega o Salmo 51, começa bem assim: por causa do teu grande amor, ó Deus. Como é que é, Rosa, o hino? O amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda. Então aqui, vai que Davi ouviu esse hino. Claro que não existia esse, mas Davi também cantava hinos ao Senhor, e pode ser que tivesse hinos assim também. Muitos salmos de Davi foram transformados em hinos, mas aqui, por causa do teu grande amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Olha, tenta sentir a humildade no coração de um rei, Davi. Por causa do teu grande amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. É isso aqui que Paulo está falando lá. Se com a sua boca você confessar ao Senhor, Davi está fazendo exatamente isso. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau, disse Davi, desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Alguns versículos, aliás, todos me chamam a atenção, mas não dá tempo para falar sobre todos. Ele diz assim: faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, serei feliz de novo. Eu olho para esse verso número 8 e penso no filho pródigo. O que aquele moço fez da vida dele? Ele saiu da presença de Deus, andou por caminho tortuoso, ainda Deus preservou a vida dele. Fazendo tudo o que ele fez de errado, Deus preservou a vida dele, deu para ele ali uma nova chance, com um detalhe: ele aproveitou a chance e se voltou para o Pai. É como se aquele jovem dissesse assim: eu andei tão longe da tua presença, me arrebentei na vida, e agora eu estou aqui. E ele diz assim: faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Deus não quer olhar para a sua maldade, não quer. Deus quer te receber como o pai recebeu o filho pródigo, quando aquele moço veio todo sujo, todo arrebentado, fedorento, na direção do pai. Ele já tinha na cabeça dele aquela certeza: eu vou falar com meu pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Aquele moço veio com humildade. Ele disse: eu não tenho mais o direito de chamar meu pai de pai. Diz a Bíblia que aquele pai, quando viu o filho,
vindo na estrada bem longe, o pai não aguentou. O pai não aguentou ficar esperando. Diz a Bíblia que o pai saiu naquela hora, correu em direção ao filho e o abraçou, o amou e o perdoou. É o que Deus quer fazer com você hoje. Aquele menino tinha que fazer isso. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ele chegou ali e abriu o coração. Deus não quer te humilhar, nem que você seja humilhado no inferno. Deus quer te salvar, para que eternamente você viva no céu com Ele. O preço que Jesus pagou foi altíssimo, mas Jesus pagou o preço, porque Ele sabia o que Ele poderia nos dar com aquele sacrifício. Hoje eu ainda falava na minha classe de escola dominical sobre Isaías capítulo 53, quando diz a palavra: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Jesus pagou um preço tão alto, e tem um hino que diz assim: sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Lembra desse hino? Sei que foi pago um alto preço. Ele queria fazer, não, eu vou consertar o verbo aqui, o tempo do verbo. Ele quer fazer com que todos nós façamos parte da mesma família. Aliás, falando em, ele quer que todos nós façamos parte da mesma família, tendo o mesmo pai. Aí eu tenho que falar para você que quando você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e o recebe como Salvador da sua vida e o recebe no seu coração, diz o próprio Senhor Jesus em João capítulo 1, versos 11 e 12, porque o 11 diz assim, diz que Jesus veio inicialmente para os judeus, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, Ele deu a estas pessoas o direito de se tornarem filhos de Deus. Toda pessoa que recebe Jesus passa a ter, a partir desse momento, o direito de ser chamado filho de Deus. Talvez você não saiba disso, porque eu tenho lidado com tanta gente, e quando às vezes eu pergunto: todo mundo é filho de Deus na sua compreensão? Claro, pastor, todo mundo é filho de Deus. Aliás, já até me perguntaram: o senhor não crê assim não, pastor? Claro que não. Claro que não. Se a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filho de Deus, o homem se torna quando ele aceita Jesus. É isso aí que Jesus fala lá com Nicodemos. Nicodemos, você é religioso, querido? É. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Tem que nascer de novo, tem que ter uma nova identidade. Você nasceu e você teve o direito de se tornar um cidadão. Se fosse, no meu caso aqui, quando eu nasci, eu fui registrado no cartório em Bitirama, onde eu nasci, e lá tem os meus registros. E lá diz que a partir daquele dia eu me tornei um cidadão brasileiro. Cidadão do céu é só quando você aceita Jesus. É o novo nascimento. E esse novo nascimento acontece quando Jesus entra na nossa vida. Aquele que está em Cristo, confessar Jesus, receber Jesus como Salvador e Senhor, em outras palavras, você está recebendo o privilégio de passar pelo novo nascimento, de ser chamado agora filho de Deus. Você tem que ouvir a voz dele e você tem que obedecer. Tudo o que ele quer é que você o confesse. Pastor, se Deus quiser, eu vou aceitar. Para com isso. Isso não é verdade, porque ele quer, é você que não está querendo. A gente não pode jogar uma responsabilidade para Deus que é nossa. Não podemos. Nós não temos esse direito. Se Deus quiser, claro que Deus quer. A palavra dele diz isso. E eu já citei para vocês.
Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. Pedro, escrevendo segunda carta, capítulo 3, verso 9, diz assim: Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém Ele é longânimo. Sabe o que é longânimo? Deus tem tido uma paciência muito grande. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. Por que você está nessa noite aqui? Sabe por quê? Por causa da longanimidade de Deus, a paciência que Deus tem tido. E Deus te trouxe nessa noite para te dizer o seguinte: se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus, e em seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você vai ser salvo. Você pode mudar hoje o destino da sua alma. Presta atenção, sem Jesus, a alma do homem já, não vai ser não, ela já está condenada ao inferno, sem Jesus. O que o texto fala é de salvação. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo, porque João 3,18 diz que o homem já está condenado. Então aproveite nessa hora a oportunidade que Deus está lhe dando, e abra o seu coração para o Senhor Jesus. Receba Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Deixa para outro dia não, pastor, vou deixar para o domingo que vem. Eu até aceitaria com tranquilidade isso. Você vai deixar para domingo que vem? Beleza. Beleza não. Quem te garante? Você tem um monte de documento, identidade, CPF, sei lá o que você tem de documento. Você tem alguma declaração que você vai viver até domingo que vem? Tem? Se você não tem, a Bíblia diz assim: se hoje você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Aproveite, porque nessa noite Deus te trouxe aqui para que você tomasse uma decisão ao lado dele. Coisa séria. Deus quer que você tenha compromisso com Ele e que você o tenha como Salvador e Senhor da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar, Rose? Tem onde que nós vamos cantar neste momento. Se vós tem, meu Senhor, voz de amor tão plena e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste humilhado, cuja voz ouvir, cuja então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que não sou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar.
o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Eu só gostaria de deixar, só para enfatizar, parte desse hino, porque enquanto a gente estava cantando, eu me lembrei de um outro texto. Eu não vou pregar no texto, mas eu tenho que citar. Diz o coro: qual o maior prazer que lhe ouvi dizer, vem meu filho, vem escutar, o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Vem meu filho, vem escutar. Coloque para mim, por favor, filha. João 6, 37. Deixa eu ver se é isso. Não, não vai ser. Mateus 23, 37. Deixa eu ver se é isso. É isso aí, toda a igreja lendo. Mateus 23, 37. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Presta atenção nisso. A voz de Jesus nos chama. E Ele nos chama para nos encontrarmos com Ele. Paulo disse: se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus, você vai ter experiência com Ele. Ele vai salvar a sua alma. E quando a gente estava cantando esse hino agora, me veio à mente esse texto. Chamou-me, não só uma vez. A letra do hino diz isso. Chamou-me não só uma vez, ou seja, muitas vezes. Tantas até que eu, triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. É aquela pessoa que ouviu tanto, mas aproveitou aquela oportunidade. Deus me chamou não só uma vez, tantas vezes, mas aquela pessoa ainda estava tendo vida e ela disse: eu aproveitei. Pude a voz ouvir mais uma vez, pude então sair das garras do pecado. Deu tempo. Mas quando eu olho para esse texto de Jesus, eu vejo que para muitas pessoas, muitas almas na eternidade estão vivendo isso daí. Para aqueles que partem sem Jesus não tem mais esperança. E lá há um clamor. Você pega, não vou ler, mas se você pega Lucas capítulo 16, de 19 a 31, você vai ver a parábola do rico e Lázaro. Partir daqui sem Jesus é sofrimento eterno. E eu imagino que muitas almas sofrendo chegam para Deus, como foi o caso das 10 virgens batendo na porta ali, querendo entrar, já não tinha mais jeito. E agora Jesus vem e diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes que eu quis, quantas vezes que Deus tem falado ao seu coração, quantas vezes você tem sentido Deus falar, te chamar, mas você reluta. E Deus disse: quantas vezes que eu quis te ajudar, te abraçar, te acolher, te abençoar, te salvar, mas você não quis. Por que a gente tem um coração tão duro assim? O que Deus está dizendo nessa hora para você é isso. Se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus, e em seu coração crer
que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Diga para Deus: Senhor, eu conheço meu pecado. Fala igual Davi: eu conheço meu pecado, o meu pecado está me separando do Senhor, o meu pecado tem me machucado, o meu pecado tem me destruído, eu não tenho tido forma, eu quero ter força nessa hora, e eu quero te confessar, te receber como Salvador e Senhor da minha vida. Aproveita essa oportunidade, ela é dada por Deus, é dada por Deus. Esse culto aqui é permissão de Deus. Essa palavra, ela é orientação de Deus. Você gostaria de confessar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Gostaria de aceitar Jesus nessa noite? A promessa é, se com a sua boca, não é o pai que vai decidir pelo filho, não é o filho que vai decidir pelo pai, a mulher vai decidir pelo marido, o marido vai decidir, não. Salvação é coisa individual. Fale nessa hora com o Pai, se você deseja alcançar a salvação da sua alma. Todo mundo vai estar orando agora, não olhe para mim não. Feche os olhos e ore. Aqueles que já aceitaram a Jesus, ore por aqueles que ainda não aceitaram, a fim de que eles tenham forças para aceitar Jesus nessa hora. E você que não aceitou Jesus, se quiser aproveitar a oportunidade de aceitá-lo nesse momento, fale com Deus: Senhor, eu não quero mais viver longe do Senhor, afastado, eu não quero. Eu quero te receber como Salvador e Senhor da minha vida nessa noite. Chega de perder tempo. Eu não quero mais perder tempo. Eu entendo que Jesus é o único que pode me conduzir ao Pai, e eu quero aceitar Jesus nessa noite. Mas faça isso de coração. Mesmo porque, se for da boca para fora, não adianta. Deus está olhando para o seu coração. Mas se sinceramente você quer entregar a sua vida a Jesus, faça isso nessa hora. Fale com Deus: Pai, eu quero te aceitar nessa noite. Eu quero aceitar o Senhor como Senhor da minha vida, Salvador da minha alma. Você fez essa oração? Você aceitou Jesus? Se você fez, apenas levante uma de suas mãos, para que eu saiba, e depois te ajude a compreender melhor a vontade de Deus. Se você quiser aceitar Jesus nessa hora, levante uma de suas mãos, diga: eu quero aceitar Jesus, pastor. Eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida nessa hora. Como eu te disse, Deus não vai te obrigar. É você que escolhe. E se você ainda não o aceitou, saiba, você ainda está condenado. Só Jesus pode te libertar dessa condenação, se você quiser. Gostaria de aceitar Jesus? É a sua decisão. E eu tenho que respeitar, como Deus também respeita. Ó Deus querido, te agradecemos porque sabemos que o desejo do Senhor é que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. O desejo do Senhor é salvar cada pessoa, porque Jesus morreu para salvar todos os que crerem. Na verdade, Ele morreu por todos, mas só serão salvos aqueles que o aceitarem como Salvador e Senhor de suas vidas. A Tua palavra, meu Deus, eu creio que foi clara, porque o Teu Espírito está conosco, nos dando sabedoria para compreendê-la. O Senhor nos ajuda sempre a compreender a Tua palavra. O Senhor só não pode nos obrigar. Por isso eu te peço que o Senhor ainda continue falando a cada coração que aqui está. Por aqueles que vão também assistir esse culto em outra oportunidade, porque o culto está sendo gravado. Ajude para que essas vidas se rendam ao senhorio de Jesus. Dá-nos, ó Deus, uma noite na Tua paz.
Pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui e com todo o povo de Deus espalhado nessa terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.